Conhecendo a Câmara Municipal de Curvelo. Olá pessoal, meu nome é Alfa e estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre a Câmara Municipal de Curvelo. Neste vídeo você encontrará informações importantes sobre a Câmara e o seu funcionamento. Conhecerá um pouco sobre sua história, como está organizada, quais são as funções do vereador, o que é um projeto de lei, como ele é criado e muito mais. No município de Curvelo, a Câmara é a instituição responsável por criar as leis municipais. Quem é responsável por executá-las e administrá-las é a Prefeitura, que podemos chamar de Poder Executivo. Existe também o Poder Judiciário, responsável por fazer com que a lei seja cumprida. Cada um desses poderes tem as suas responsabilidades e devem agir em equilíbrio. Vejam só. Eu elaboro as leis, sou do Poder Legislativo. Eu aplico as leis, sou do Poder Judiciário. Eu administro, sou do Poder Executivo. Curvelo se desmembrou de Sabará e se tornou município autônomo por meio do Decreto da Regência de 13 de outubro de 1831. No ano seguinte, em 3 de junho de 1832, foram realizadas as eleições para a composição da primeira Câmara do primeiro governo do novo município. Atualmente, a Câmara Municipal de Curvelo é composta por 15 vereadores, eleitos pelo povo por voto direto e secreto, e hoje funciona na Rua Guimarães Rosa, número 680, no bairro Bela Vista, em Curvelo. Como a Câmara está organizada? Para que a Câmara desenvolva suas atividades, ela conta com alguns departamentos e setores, que possuem diferentes funções. Vejam só! Conhecendo o Parlamento Municipal. O plenário é o local em que os 15 vereadores se reúnem para discutirem e votar os projetos de lei. A cada 2 anos, os vereadores elegem um presidente, um vice-presidente e um secretário, que dirigem todos os trabalhos durante esse período. Esses representantes são chamados de mesa diretora da Câmara. As propostas apresentadas na Câmara são discutidas e votadas pelos vereadores nas diferentes comissões. Ao todo, são 8 comissões permanentes. Cada comissão permanente trata de um assunto diferente, o que permite o aprofundamento dos debates. Elas são responsáveis por dar a opinião técnica sobre o assunto da proposta. Comissões permanentes. Cada comissão trata de um assunto diferente, o que permite o aprofundamento dos debates. Elas são responsáveis por dar a opinião técnica sobre o assunto da proposta. São elas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Educação, Comissão de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Comissão da Saúde, Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Além das comissões permanentes, a Câmara conta com as comissões com prazo determinado. As comissões temporárias. Como exemplo, podemos citar as comissões parlamentares de inquérito, CPI, que investigam fatos importantes para a sociedade. Essas comissões deixam de existir depois de finalizado o prazo ou depois que atingem seus objetivos. Falando sobre as funções da Câmara Municipal de Curvelo. A Câmara não é responsável apenas pela elaboração das leis. Vamos conhecer um pouco de outras funções? Função legislativa consiste em elaborar, discutir e votar as propostas que poderão ser transformadas em leis, organizando assim a vida da comunidade. Função de controle externo consiste na vigilância das ações do Poder Executivo, observando se elas respeitam os princípios contidos na Constituição Federal, Estadual e legislação municipal. Função julgadora. A Câmara exerce essa função porque cabe a ela analisar e julgar os atos cometidos pelo prefeito, vice-prefeito ou pelos vereadores. Função fiscalizadora. A Câmara deve fiscalizar as ações da Prefeitura da cidade, analisar e votar as contas apresentadas pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.
função de assessoramento. Ela pode também sugerir medidas de interesse público ao Poder Executivo. Por meio de indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de ruas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Qual é o papel do vereador? O vereador é eleito pela população para ser seu representante. Por isso, ele deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e bem-estar do povo. O vereador discute e vota propostas de diferentes assuntos, temas de muita importância para a sociedade. As decisões políticas são tomadas por quem elegemos. Quais são as funções do vereador? Ei, você sabe quais são as funções do vereador? Bem, são várias, dentre elas, ouvir a sociedade, orientar e encaminhar as solicitações e sugestões, promover discussões de assuntos de interesse social, fiscalizar os projetos em andamento na cidade, acompanhar como o dinheiro público é utilizado, discutir, debater e votar as ideias organizadas por sessão, discutir e aprovar as leis que definem onde e como aplicar os recursos do município, elaborar as leis municipais, debater e criar propostas que tragam melhorias à população, autorizar parcerias estabelecidas entre municípios e organizações públicas e privadas, dentre várias outras. Você sabe o que é um projeto de lei? Ele é um texto, uma proposta escrita que será analisada no plenário, com o objetivo de se tornar lei. Para isso, o projeto precisa ser aprovado na Câmara. E como é esse processo? O processo legislativo municipal compreende a apresentação de ideias que deverão ser analisadas e votadas pelas comissões e pelos vereadores em plenário. O processo legislativo tem início quando uma proposta é apresentada. A proposta é discutida para ser melhorada e atender aos interesses da sociedade. As comissões verificam se a proposta está de acordo com a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica. E como é esse processo? Como funciona o processo de aprovação de uma proposta? Primeiro, o projeto de lei é lido em plenário, depois disso é discutido, avaliado e estudado pelos vereadores e até mesmo pelas comissões, dependendo do tema. Segundo, é elaborada uma opinião sobre a proposta, podendo conter sugestões e críticas. Ela pode até ser encaminhada para discussão em diferentes grupos da sociedade. Terceiro, se passar por esta etapa, o projeto pode ser votado em plenário, podendo ser aprovado ou não. Se o resultado for negativo, ele volta a ser discutido ou é arquivado. Se positivo, vai para o Poder Executivo. Quarto, se o prefeito da cidade concordar com a proposta, ela vira lei. Caso não concorde, o projeto retorna à Câmara, que vota se aceita ou não a rejeição. Como funciona o processo de aprovação de uma proposta? Quais são as propostas de lei e demais atividades que os vereadores podem fazer? Propostas de emenda à lei orgânica, projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de lei delegada, projetos de resoluções, projetos de decretos legislativos, veto à proposição de lei, emenda, requerimento, indicação, moção e representação, recurso, parecer, representação popular, dentre outros. Veja quais são as propostas de leis e demais atividades que os vereadores podem fazer. As sessões na Câmara são reuniões dos vereadores, podendo haver a participação popular. O presidente inicia as sessões com a leitura dos assuntos do dia. Os vereadores utilizam a tribuna para expor as suas ideias. Os cidadãos previamente inscritos podem ter voz por meio da tribuna livre e usar o espaço para apresentar suas ideias. Transparência. Na votação de um determinado assunto, a regra é que vence a decisão da maioria absoluta dos vereadores. No município não há voto secreto, ou seja, os vereadores se manifestam publicamente. Você já participou de uma reunião ordinária na Câmara? Se ainda não, venha conhecer a Casa do Povo. Temos reunião toda segunda, às 18, no plenário da Câmara Municipal de Curvelo. Você conhece os vereadores da sua cidade? Acompanhe, fiscalize e interaja com seus representantes. Cássio Corrêa de Matos, Daniel Araújo Souza, Douglas Veríssimo Gonçalves, Duarte Severino Gomes, Elias Trindade, Emerson de Souza, Gustavo das Neves Fernandes, Hugo Leonardo de Oliveira Farnete,
Humberto Freire Pereira, Ivonete Gonçalves Marques de Carvalho, Jânio Rocha Lima, Gessé Teixeira Silva, Leonardo Viana Pinheiro, Maria Dorileia da Silva e Solange Maria Rodrigues Ferreira. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigada!